Oi, oi, oi! Muito boa noite para você que já está aqui conectado comigo. Você sabe, toda segunda-feira, esse podcast que já está na terceira temporada. Já estamos, se eu não me engano, e hoje eu acho que é o quê? O episódio de número 90. Eu acredito que seja isso. Então já estamos aí, né? Já estamos na maioridade. E eu, claro, preciso pedir para você o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar muito aqui, tá? Embaixo desse vídeo e compartilhar pelo menos com mais 2 empresários aí, porque você sabe que toda segunda-feira a gente traz aí empresários e empresárias que saíram totalmente da zona de conforto e é o que eu falo, ainda foram empreender no Brasil, que é um baita desafio e estão tendo aí seus cases de sucesso. E dito isso, é claro que hoje é mais um case aí de sucesso. A gente vai estar falando sobre energia. Confesso que não sei muito, mas ele está aqui para nos ensinar, né? E a gente vai aprender com ele. O tema hoje do nosso podcast é Energizando o Futuro, Empreendendo no Setor Energético. E eu vou falar com o Sandro Bittencourt, que é CEO da Vector Energia, que fica aqui em Joinville, mas vamos falar também porque ela está em outros lugares aí do país. Sandro, bem-vindo aqui no meu podcast, viu? Primeiramente, agradecer, Mariana, em nome da Vector, né? A oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco mais desse mercado que está cada vez mais pujante, mais interessante aí para o Brasil. Pois é, e aí eu já quero começar a te perguntar, porque eu li algumas coisas, né, no site, mas eu já queria primeiro conhecer o Sandro, para depois a gente entrar na Vector, porque não teria Vector se não tivesse o Sandro, né? Como que o Sandro chegou em Joinville e como que o Sandro começou aí no mundo dos negócios? Conta um pouquinho da sua história para nós. Bem, eu comecei como estagiário na Celesc, em Florianópolis, e depois fiz concurso público, passei no concurso público da Celesc, fui trabalhar nos primeiros 9 meses da Celesc, vim trabalhar em Joinville, trabalhei aqui em Joinville durante 9 meses, e eu trabalhava na área técnica na Celesc, então eu usava macacão, eu trocava óleos de transformador, fazia manutenção em subestações, essa região toda aqui. Depois eu fui para a administração central e lá eu construí uma carreira mais para a área de finanças, no caso, né? Fazer faculdade, etc. E tal. E daí tive a oportunidade, a Celesc foi realmente uma escola, trabalhei 16 anos na Celesc, né? Então foi realmente uma escola. Eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na área operacional, como depois tive a oportunidade de trabalhar na área financeira. Então fui para a área financeira, lá trabalhei na área de tarifas, fui gerente da área de orçamento e planejamento financeiro. Depois fui para a área de geração da Celesc, tive a honra de participar com uma equipe magnífica que só... Eu agradeço sempre a Deus a oportunidade de ter colocado tantas pessoas que me ensinaram tanto na vida, né? Participei do leilão na Celesc, o primeiro leilão que a Celesc fez vendendo energia para grandes consumidores, como a Sadia naquela época. Depois fui para a área de planejamento estratégico. Da área de planejamento estratégico, daí eu fui convidado pelo presidente para assumir, para atuar no gabinete da presidência. Né? E sabe o que é o mais interessante, já que a gente está falando nessa questão de empreender? Eu sempre tive um pouco esse espírito de empreendedorismo. Há 17 anos eu abri uma videolocadora. Uau! Alternativa videolocadora que ficava em Laguna. É um lugar bem alternativo para a gente criar uma videolocadora. Sim, claro. Eu sempre tive talvez a minha adrenalina venha um pouco também dessa questão de buscar algumas coisas, quando tudo começa a ficar meio acomodado, não serve para mim. Eu quero uma adrenalina. E daí, no caso, quando eu entrei na Celesc, fiz o concurso, depois que me ambientei na Celesc, eu aprendi lendo um conto chinês, que fala sobre a questão de um bambu, né, que o bambu chinês ele demora 5 anos para começar a brotar. E depois que ele brota, não pode dar furacão, pode dar o que for, não derruba mais. Ele se curva, enfim, enverga, mas não quebra. Mas não quebra. E eu trouxe isso para a minha carreira, sabe? Então sempre projetei a minha carreira desde muito jovem, com uma visão sempre de 5 anos. Sabe aquela coisa de semear, esperar realmente para te poder colher frutos? Sim. Foi mais ou menos assim que eu tracei. E por incrível que pareça, eu até estava comentando com meu sócio esses dias que a gente estava conversando, tudo aconteceu assim, pelo menos dentro do horizonte de 5 anos, onde eu queria estar. Que legal. E quando eu entrei na Celesc, eu queria chegar
a ocupar, né, gerências, no caso, cargo de gerência. Ocupei. Depois assim, eu queria chegar na presidência, porque eu queria ser diretor da Celesc ou presidente da Celesc. Não vou te dizer, eu tinha essa visão. Sim. E daí fui atuar, quando eu estava já atuando na área de planejamento estratégico, eu disse, pô, passa tantos empresários, né, pela presidência da Celesc, eu vou fazer um trabalho muito legal, demonstrar minha capacidade e vou conseguir vender a ideia da pessoa me levar junto. E foi o que aconteceu. O Carlos Rudolf Schneider, que é o presidente da Caesar aqui de Joinville, presidiu a Celesc e eu trabalhei diretamente no gabinete com ele. Tenho muito orgulho também, aprendi muito com o senhor Schneider, né, Carlos Schneider. Então, ao fim da gestão dele, ele me chamou na sala dele e me convidou para trabalhar na empresa da família aqui. Nada a ver com energia, era para trabalhar com a questão de parafuso. Daí eu vim. Daí saí, pedi demissão da Celesc, porque entendi que na Celesc meu ciclo já estava concluído, né, e vim para a iniciativa privada. Quando eu cheguei na Caesar, e cheguei como assistente do diretor, né, do diretor-presidente, eu disse, eu vou escrever um projeto para criar uma nova empresa, vou vender essa ideia e vou criar uma nova empresa com o Schneider. E se passaram, e deu exatamente 5 anos praticamente, né? Em 2011 a gente estava com a RBE, né, que é uma primeira comercializadora catarinense que eu fundei dentro do grupo da Caesar. Né? Enfim, e foi super, assim, também engrandecedor, porque aqui em Joinville, eu tive a oportunidade de trabalhar ali na CIG, né, por intermédio do dele e do próprio Carlos Rudolf Schneider, por um problema que estava acontecendo aqui na cidade de fornecimento de energia. Tinha que escrever um projeto, uma defesa de um projeto que precisava fazer um investimento urgente aqui, porque senão a região entraria em colapso. Então, o doutor Udo dele me convidou, no caso, para coordenar um grupo de trabalho. A gente coordenou esse grupo de trabalho. Foi um sucesso, foi apresentado para a então ministra de Minas e Energia, Dilma, né, a nossa ex-presidente Dilma, e o projeto saiu em tempo recorde, né? Isso foi feito em conjunto, foi um trabalho muito bom, muito legal. Mostrou a força, sabe, do empresariado catarinense aqui. Tá? E ali eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, né? Vários empresários também. Até que a gente criou um programa na CIG, que é o programa Consumo Inteligente de Energia, onde os associados da CIG teriam, no caso, uma orientação por parte da Celesc, da minha parte também, como componente da iniciativa privada, para reduzir custos e gerar eficiência na indústria. Nas empresas. Nas empresas. Tá. A gente foi agraciado com o prêmio da DVB Sustentabilidade, a CIG, no caso, né? E daí, com fruto desse relacionamento e fruto também de uma abertura de mercado, no mercado livre de energia, a gente estava levando a Caesar, que a Caesar ainda não era livre, para o mercado livre de energia. E daí as outras empresas, como existe muito corporativismo aqui, né, positivo aqui na cidade, então a gente tinha muito aquela questão de troca, né? Tu vai lá na CIG e diz o que tu está fazendo, o que está fazendo, tal. Daí quando a gente mostrou o que a gente estava fazendo, daí várias empresas se interessaram, como a Crona, a Univille, a Unimed, a Docol, enfim. Todo mundo de uma hora para outra também participar. De uma hora para outra, a compra que ia ser só para a CISA se transformou num leilão de compra coletiva para as empresas. Bacana. Então a gente organizou o primeiro leilão organizado por consumidores. Então nós tivemos assim, 12 vezes mais o volume que a CISA iria consumir na união dessas empresas. E a gente conseguiu ali um benefício, além de cada cotação individual, um benefício na ordem de 8% a 10%. Tudo um sucesso, batemos foto, recebi as propostas via fax. Uau. Muita gente talvez não conheça mais fax, mas a gente recebia via fax a proposta. Eu peguei essa época e todo o pessoal das empresas estava tudo na sala, assim, sentado, acompanhando. Assim, foi muito legal. E daí ali, eles perguntaram, beleza, a gente comprou energia em conjunto e agora quem vai fazer o trabalho de gestão, de inteligência? Daí eu entendi que tinha uma oportunidade. Eu escrevi um projeto para o Schneider, defendi o projeto, e daí nós montamos a empresa em 2011, no caso, tá certo? E fiquei até 2019 no grupo, no caso, né? Nós saímos uma empresa de R$150 mil de investimento inicial. O último ano a gente faturou R$650 milhões, mais ou menos, em 20 funcionários, era mais ou menos a componente. Sim. Foi muito interessante, foi bem
ter a minha empresa. Queria algo a mais. Eu queria ter a minha empresa, digamos assim, né? Sim. Então, será que, é que eu gosto, sem querer te cortar, eu sempre faço esse bate-bola. Será que quando tu fala assim, era realmente chegar a tua empresa, esse teu querer a mais? Será que era isso? Assim, hoje tu consegue olhar lá para trás, esse teu... Era isso, de chegar e falar, eu tenho agora a minha empresa? É mais ou menos isso? Sim. O que acontece? Daí tu entende, sabe? Aquela questão de dizer o seguinte, o teu valor, os teus valores, do que tu acredita, tem que estar na tua empresa, entendeu? Sim. E o meu maior desafio hoje é conseguir trazer esse sentimento para a equipe, né? Que eu ia te perguntar exatamente, já aproveitando o gancho, como que faz... Porque assim, já deu para ver que você é um cara visionário, que você é um cara criativo. Como trazer isso para a cultura da tua empresa e como fazer as pessoas entenderem o que está dentro da tua cabeça? Uhum. Como que tu faz hoje? Ou tenta? Tento, né? Tento. Eu estava vendo até uma matéria, assim, eu sou de uma geração que hoje eu estou convivendo com 5 tipos de gerações de profissionais. Empresas, né? Isso é muito desafiador, isso é muito complicado. E a melhor forma de fazer isso é a gente ouvir pessoas que estão convivendo isso com outros empresários que eu converso, né? Com outros profissionais de gestão de pessoas também, para poder fazer esse entendimento e essa tradução. De sim, né? Funcionário tem que ter o espírito do dono, né? Tem que ter o sentimento do dono, na verdade, né? Mas como motivá-los em relação a isso? Uma das coisas que a gente tem muito claro dentro da Vector, isso faz parte dos nossos valores, é porta aberta. Certo? A porta está aberta, não tem assim o que marcar horário para falar comigo ou alguma coisa nesse sentido, né? Porque a comunicação é importante, mas mesmo assim é difícil. Mesmo quando tu tenta abrir para a comunicação, é difícil. Outro fator muito importante que a gente identifica é a questão, sim, do conceito de meritocracia. O conceito de meritocracia... acredito muito nisso também, Sandro. Mas não existe mais lucro para mim. Né? Nós temos assim, eu tenho uma visão muito clara que a nossa organização ela tem que atuar dentro do capitalismo consciente, certo? Legal. E o capitalismo consciente a gente entende que a prosperidade tem que ser para todos. Então, se a empresa prospera, é porque os nossos clientes estão prosperando, estão reconhecendo o nosso trabalho. E se a empresa prospera, desde que o colaborador entenda onde ele está alocado dentro da empresa e a sua contribuição para aquele resultado, ele tem uma participação disso. Nós assumimos, assim que nós montamos a empresa, isso foi um desafio para nós, para mim e para o Thiago, meu sócio, que 20% do nosso lucro líquido seria distribuído para os colaboradores. Que legal. Ponto. Isso é uma baita ideia. Quem teve essa ideia? Fomos nós dois, exatamente. Né? Porque a gente pensava a mesma coisa. O Thiago, inclusive, regressa também da RBE, né? Ele começou comigo na RBE. Você, Thiago. Começou comigo lá na RBE também. Se não tivesse ele... acho que o caminho teria sido muito mais difícil. A gente sempre brinca porque nós dois usamos óculos, né? Eu uso óculos para perto, mas eu enxergo bem de longe. E ele ao contrário, ele usa óculos para longe, mas enxerga bem de perto. Os dois juntos, e daí a gente consegue ter uma visão completa, né? Perfeito. Né? Então, e a gente sempre acreditou numa outra coisa, que o caminho se faz ao caminhar, certo? Porque, assim, às vezes eu vejo muitos empresários com uma ansiedade de fazer um planejamento estratégico, de tentar seguir a risca. Gente, o mundo não é uma linha reta, Perfeito, certo? O que a gente precisa entender é que a gente precisa ser flexível e tomar atitude, né? Independente se tu tem um planejamento. Tu tem que perceber a situação e realmente se posicionar nessa situação. Eu gosto muito de uma frase do Santo Agostinho, onde ele define... quando a gente fala de esperança, né? Esperança, muita gente pensa em esperança, é esperar que vai melhorar. Esperança é isso, esperar que vai melhorar? Eu acredito que não. Santo Agostinho ele define que a esperança ela tem 2 filhas maravilhosas. Maravilhosas. Uma se chama indignação, ou seja, ela não aceita aquilo que está acontecendo. E a outra se chama coragem, que é tu ter a coragem de promover a mudança. Legal. Entendeu? Sim. E é isso que nós, principalmente no Brasil, a gente tem que ter, entendeu? Não podemos ficar esperando pelo governo, não podemos ficar esperando por um benefício, alguma coisa. A gente precisa acreditar e realmente agir. Sim. Né? Eu já quase quebrei 2 vezes.
E você sabe que muitos que vieram aqui falaram isso, assim, sabe? E é essa força que o empresário tem. Eu gosto de ouvir essas histórias porque muitos empresários que vão começar os seus negócios têm acesso a esse conteúdo e vocês falarem isso dá um gás para eles falar, poxa, eu não tô tão errado. Ou aquele cara que tá batendo e fala, parece que a porta nunca vai abrir aí, gente. Ó, tá ouvindo, né? Vai abrir. A questão é persistência. Tu tem que ter disciplina, né? Tu tem que criar uma disciplina nas tuas atividades diariamente, né? E ainda bem que nos últimos anos eu consegui adicionar na minha disciplina fazer atividade física, porque depois da pandemia engordei uns 12 quilos, né? Mais ou menos. Isso foi muito bom. Sim. Porque é de suma importância a questão do equilíbrio, né? Entre a mente, o corpo e o espírito. Perfeito. Né? E sem isso, sem essa tríade, não consegue. Tu vai ficar batendo e não vai passar. Vou te falar também, uma coisa que eu sempre falo, eu até falei pro Fagner esses dias, eu quero escrever até um livro desses insights, porque assim, todo mundo que é empresário de sucesso fala isso. Tô fazendo exercício físico, tô cuidando do meu espírito, sabe, só para te contextualizar que esse é o caminho mesmo, perfeito, é isso. E assim, a questão, por exemplo, espiritual, como tu fala, né? Bem, respeito, né? Claro, invariavelmente respeito a opinião de cada um, mas sim, acredito em Deus, tá? E esse Deus, ele vive dentro de nós. A chama divina está dentro de nós. A gente só tem que fazer o caminho de encontrar isso. Sim. Né? Afinal de contas, Jesus mesmo falou que vós sois deuses, né? Então, às vezes a gente acaba entrando numa situação de crise, e hoje a gente escuta tanto em crise, tanta coisa negativa, certo? Se tu não se blinda em relação a isso, se tu não consegue, por exemplo, se elevar para entender que a matéria está aqui, mas existe alguma coisa além da matéria, realmente tu acaba entrando nesse ciclo vicioso, digamos assim, e daí está tendo casos de depressão, como a gente está vivendo, situações de empresários, de pessoas totalmente desanimadas com seus negócios. O Brasil é campeão de fechar empresas com um ano, entendeu? As pessoas vêm motivadas e quando enfrentam o primeiro problema já desistem. Gente, tem que semear. Tem que ter o tempo da semeadura para depois da colheita. Se não tiver essa visão de disciplina e persistência, nem não vai dar, não vai. Gente, se você não tiver persistência, nem começa. Vai ser CLT. E resiliência. Porque, E resiliência também é uma palavra... E acreditar, né? Porque eu acredito que em qualquer história, não sei se na tua teve isso, né? Mas algumas pessoas falaram isso aqui, né? Que até mesmo no ciclo de pessoas que estão à sua volta, quando você começa aquele negócio, às vezes é tão ousado, a tua ideia é tão disruptiva, que você ouve de pessoas para ai, tu não vai fazer. Não, imagina. Não. Tu ouviu isso? Muito, né? Quando eu pedi demissão da Celeste, quando eu pedi demissão, que estava numa posição muito confortável também no grupo... Carlos Rodolfo Schneider, tinha confiança do presidente, os resultados estavam muito bons, mas eu não estava feliz, eu não estava satisfeito com aquilo. Sim. Eu queria fazer alguma coisa que fizesse sentido para mim, e fazer sentido para mim é sim ter uma empresa aplicando o capitalismo consciente. 5%, por exemplo, do nosso lucro a gente direciona para projetos socioambientais. Que legal. E a gente não procura projetos que tenham um benefício tributário. O que a gente faz? A gente fala com os nossos clientes, diz assim, você tem um projeto socioambiental na tua região, que tu atende uma escola, que tu atende uma creche, que tu atende replantio, digamos assim, de árvores, assim. A gente quer estar em vários projetos. Não quero estar em um único projeto. Só, mas que todo mundo... Mas contribuindo com os projetos dos nossos clientes nas regiões que eles estão. Tá. Porque eu acho que a transformação passa por aí, entendeu? Então, essa é a visão que eu e o Thiago nós gostaríamos para a empresa, de implementar essa empresa. E é o maior desafio que tem isso agora, né? Que é o desafio justamente de a gente estar crescendo, estar montando uma equipe, né? E essa equipe que a gente está montando, a gente montou principalmente uma equipe com pessoas com 22, 23, 24 anos. Agora a gente está trazendo uma linha mais de coordenação com pessoas mais experientes, acima de 30 anos, para fazer esse equilíbrio. Sim. Né? A gente está começando agora, essa semana que vem, um novo ciclo da apresentação do planejamento estratégico, com um plano de carreira, implementação de um plano de meritocracia com indicadores, digamos assim. E a gente está dizendo
vamos dizer para os nossos colaboradores onde a gente quer chegar. Perfeito. Entendeu? Porque é tipo assim, aquele gato lá do Alice, Alice no País das Maravilhas. Se não souber, né? Qualquer caminho serve. Então, o caminho, tipo, o norte a gente vai dizer. Agora, o planejamento não é uma linha reta. Ele pode, eu sempre falo, ele vai ser ajustado. Ele pode ser ajustado. E deve ser ajustado, na verdade. E sobretudo, né, eu sinto que nesses 2 últimos anos, toda hora a gente tem que voltar e ficar ajustando, né? Não tem mais aquela coisa de, um planejamento de 6 meses, um planejamento anual. Um negócio que você decidiu semana passada... Virou segunda, vamos sentar todo mundo que já tem que mudar, né? Mas eu queria saber, Vector, aí a Vector apareceu, quando que foi fundada? Hoje, quantos funcionários? Conta um pouquinho agora desse seu atual momento, então, estando, né, pertencendo à sua empresa. Bem, nós fundamos a Vector em 2019, né? Pedi demissão no dia 7 de janeiro. A Vector nós montamos ela no papel mesmo em abril de 2019. E começamos eu, o Thiago e mais 3 pessoas. E dessas 3 pessoas que começaram conosco lá, hoje 2 delas já são sócias conosco, porque no final do ano passado a gente convidou essas pessoas para serem sócias conosco. Que bacana. E isso está claro também dentro da organização. A gente não montou uma empresa para perpetuar dentro de uma família ou alguma coisa nesse sentido, né? A gente quer que a Vector continue, independente se a gente vá para outro plano. Porque eu acho que o que eu quero deixar na Vector como empresa, assim, nesse planeta, digamos assim, é poder trabalhar justamente essa visão de sustentabilidade, certo? Democracia da energia, né? E compartilhar isso. Compartilhar esses resultados, compartilhar o conhecimento, sabe? Sim. Porque a gente só consegue crescer quando a gente compartilha a inteligência e o conhecimento. Senão a gente não cresce. A gente vai guardar para nós, daí a gente acaba não crescendo. Então, é isso. E eu me sinto... Eu fico realmente bem mexido quando eu falo isso, sabe? Porque isso eu acredito. É tão difícil fazer isso. Mas eu acredito nisso e isso vai acontecer. Não tem dúvida. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu estava vendo ali, pesquisando um pouco sobre vocês, para o pouco tempo de, né, vamos falar assim, CNPJ aberto, vocês já são um baita case de sucesso, né? Então, já está acontecendo, né? Com certeza. Sim, a gente está com 400 clientes já migrados ou em processo de migração. Hoje nós estamos com 30 colaboradores, chegando a 30 colaboradores. Montamos escritório em São Paulo, né? Para o nosso diretor lá de São Paulo, sócio e diretor, Denilson, no caso, né? Está fazendo um trabalho magnífico lá no interior de São Paulo. Aonde no interior de São Paulo? Na verdade, toda aquela... Penápolis, por isso que eu pergunto. Eu sou penapolense, interior já falou, o coração já bate assim, ó. Aonde ali? Toda aquela região de Campinas, né? A gente tá focado ali. Baita também. Região também, né? Exatamente. E ele fez um trabalho magnífico, agora que nós migramos esse ano o Jardim Botânico e o Zoológico de São Paulo. Uau! Então, em breve, quem visitar o Jardim Botânico, lá o Zoológico, vai ver lá uma certificação que a gente vai dar, né, de consumo de energia renovável, no caso, que a Vector está levando isso para lá também. Que bacana. E aí nós estamos, então, Joinville, São Paulo, mas você falou também de outros projetos aí. Sim, então, fala para nós. Em breve a gente vai ter um escritório em Camboriú, né, e também em Cuiabá, no Mato Grosso. Também. Que também é uma baita região crescendo horrores. Eu sei que eu tenho um primo meu lá. E tá em altíssimo, né? Sim, tá. Que bacana. Tá bem legal. A gente esteve lá... Nós estivemos lá faz uns 2 meses. Passando calor. Ainda bem que foi um pouco antes daquela onda de calor. Eu só passei 36 graus. Foi tranquilo. É bem quente. Mas eu queria te perguntar agora algumas coisas técnicas para pessoas que talvez... Não é o nosso mundo, né? A gente ama energia, mas você sabe sobre, né, energia. Então, para contextualizar aqui o pessoal também do canal, quem pode comprar energia da Vector de uma forma bem simples e clara para que as pessoas entendam? Quem pode comprar? Legal. Assim, acho que é importante falar que esse mercado, que agora está sendo tão falado, né?
Ele foi criado em 1995, pela Lei 9.074 do Fernando Henrique Cardoso, onde criou o Mercado Livre de Energia. Ele passou por um processo de evolução. Então, o que está acontecendo hoje é que antes isso era acessível apenas a grandes empresas. Então, o cara tinha que ter 30 mil, 20 mil na sua conta, com despesa na sua conta, para poder acessar esse mercado. A partir da portaria número 70 do governo do Bolsonaro, que foi em setembro do ano passado, e agora, em fevereiro, também consolidado por uma resolução do governo atual, do governo Lula, foi consolidado a abertura do mercado para todos os consumidores ligados em alta tensão. Entendeu? Então, isso abriu um leque de abertura de mercado de mais de 75 mil unidades no Brasil como um todo. Tá certo? Significa dizer que o mercado livre de energia até 2028 vai representar 70% do consumo nacional. Uau! Só que em 2028 para 2030, a abertura do mercado continua. E ela vai chegar nas nossas casas. Então, nas nossas casas, a gente vai escolher também o fornecedor de energia. Ou seja, você vai pagar o fio para a Celesc, transporte para a Celesc, e você vai escolher o seu fornecedor de energia, você vai escolher o tipo de energia que você quiser. Por isso que a gente participou justamente de um movimento ESG lá em Florianópolis faz umas 2 semanas, mais ou menos, e eu falei isso. As pessoas, hoje, elas podem até falar, cobrar das empresas que elas tenham lá as ações ESG, a questão toda, tal. Mas em 2028, 2030, vai estar sobre a tua decisão. Tu quer comprar uma energia mais barata e que ela seja poluente? Ou tu vai querer pagar uma energia um pouco mais cara, mas que ela venha com uma responsabilidade? Exatamente, tudo, né? Exatamente. E esse trabalho, ele passa por uma conscientização. Por isso que a gente fala da democratização do mercado de energia. Que é uma bandeira nossa. Só que eu só consigo fazer isso se eu investir em tecnologia. Então, nós desenvolvemos um aplicativo que ele é com acesso gratuito, né? Pode ser, o Easy Energy, no caso. Só para contextualizar, como que a pessoa faz, ela está vendo aqui e ela quer acessar isso? Me fala os caminhos. Ela pode acessar diretamente o nosso Instagram ou diretamente o nosso site. Então vamos fazer assim, ó. Você que acabou de ouvir, ó lá, ó, a gente já está passando ali @Vector Energia. Você entra ali para maiores informações, ok? Isso. Qualquer dúvida sobre também qualquer assunto desse podcast, sobre tudo que o Sandro está falando, pode mandar direct para o pessoal lá, que eles vão dar um jeito de te responder. E eu sei que o Sandro é bem ativo em toda a movimentação ali da empresa. Manda ali que você vai ter o retorno, ok? Desculpa, pode prosseguir. Obrigado. Então, a gente desenvolveu esse aplicativo para trazer um pouco mais das informações do mercado. Tem mais coisas novas que a gente vai estar lançando junto ao aplicativo. Lançamos uma plataforma de inteligência, daí isso já é uma plataforma direcionada para grandes empresas, energo-intensivos, onde a gente tem uma equipe de inteligência com 3 profissionais que ficam dedicados diariamente para o entendimento das variáveis de mercado e para onde vai o preço, digamos assim, para assessorar as empresas no melhor momento de contratação delas. E nós também tivemos aprovado junto ao BNDES, né, BRDE e BNDES, 3,5 milhões de reais agora para o investimento na plataforma de relacionamento. Que a gente quer fazer o B2B e o B2C de energia. Tu vai comprar energia diretamente... Não, maravilhoso ao alcance dos teus dedos, digamos maravilhoso. assim. Na verdade, para Mariana aqui, que é um pouco leiga, né? É bom isso, né? No final, para todo mundo, né? Excelente. Vamos lá. O nosso projeto de lei, que está no Senado, ele se chama Portabilidade da Conta de Energia Elétrica. E é justamente esse nome. Por que portabilidade? Para lembrar a questão de telefonia. Nós que vivemos... Eu vou falar por mim. Eu, para comprar o meu primeiro apartamento, eu utilizei uma linha telefônica como uma parte de pagamento. Olha só. Né? Porque antes era tão difícil, tu tinha uma linha, tu recebia ações da empresa e ainda a linha telefônica, acho que era R$2.500 mais ou menos, que eu usei como parte de pagamento no meu apartamento. Olha como é que foi a democratização, né? E olha quão importante, né? Que acabou fomentando, né, as redes sociais, o acesso, todo mundo hoje está conectado, né? Essas questões. Então... eu acho que é isso. A portabilidade da conta de energia vai permitir que tu seja
um decisor na hora de tu consumir, tu vai direcionar a expansão energética no Brasil, que fontes tu quer direcionar. Sim. Entendeu? E todo o trabalho que a gente fez de obter a certificação EREC, por exemplo, né, que está alinhada à questão de protocolo de Kyoto, essas questões todas, toda essa preocupação e outras coisas que a gente já está desenvolvendo também nessa linha, que em breve a gente vai estar divulgando. E aí eu até queria te perguntar, quais são os próximos passos da Vector? Tem alguma coisa que você pode falar? Porque assim, com tudo isso, vocês vão explodir, né? Vai ser o quê? Hoje estão quantos funcionários? Estamos com 30. 30. Vamos pegar então os seus primeiros 5 anos, que eu já percebi na tua história que é de 5 em 5. Tá, os próximos 5 anos. Dá para dar algum spoiler aqui ou ainda não? Ou dá para falar alguma coisinha aí? O que tem na sua cabeça desses próximos 5 anos? Tem bastante coisa. Mas alguma coisa pode comentar aqui ou não? Como que é? Porque eu sei que tem algumas coisas, né? Gente, empresa a gente tem concorrente, tem várias coisas, né? Sim. Mas então tá, vamos falar de empresa, vou te ajudar. Pensa ter quantos funcionários daqui 5 anos, quando tu olha lá para daqui 5 anos, a Vector? Bem, a Vector é uma empresa de capital humano, né? O que a gente faz, e isso é importante, eu falo isso muito, que é o seguinte, nós fizemos uma escolha. E qual foi a escolha que a Vector fez? Diferente de muitos concorrentes até meus, tá? A Vector resolveu ser a gestora, ser o olhar do cliente. Então, quando eu chego num cliente, eu identifico o que é melhor para ti. Olho para ti, olho o teu perfil, desenho, vejo para onde é que tu quer chegar e a partir daí eu defino a estratégia de contratação de energia para você. Legal. Tem muitos concorrentes meus que eles estão em projetos de geração, investindo e tal. Daí, às vezes, dá conflito de interesse, né? Porque o cara tem que pagar o projeto dele. Ele tem que vender a um preço para ti que pague o projeto dele. E você só está ali focado pensando no que é melhor para o cliente. Exatamente. Tá. Então, essa é, digamos, o posicionamento que a gente escolheu para a Vector. Foi uma escolha que a gente fez. A gente teve a oportunidade de entrar em projeto de geração, mas a gente fez essa escolha buscando essa transparência e esse relacionamento com o cliente. E quando tu estabelece isso, a primeira coisa que tu tem que ficar muito atento são as novas necessidades do cliente. Então, eu te diria... Tá cada vez mais rápido, exatamente. Né? E a tecnologia ajuda muito isso. Legal. Por exemplo, nós criamos aqui, ali no nosso endereço, te convido até para te conhecer lá no seu escritório. Eu fui lá uma vez, né? Lá. Mas o senhor não estava, né? Eu preciso ir lá tomar outro café. Vai lá tomar outro café conosco lá. A gente está investindo bastante em tecnologia, tanto é que a gente trouxe uma startup para dentro. Bacana. Né? Nós montamos o Vector Business Center, na verdade, e estamos atraindo empresas que possam estar contribuindo com uma sinergia para a nossa oferta de valor para os clientes. Que bacana. Então a O2, por exemplo, que é uma empresa, uma startup, nós trouxemos ali para dentro, foi ela que desenvolveu o nosso aplicativo, ela que vai estar trabalhando em cima também da nossa plataforma, agora com recursos do BNDES também. Nós temos outra empresa lá, a Marca Seguros, que está trabalhando lá conosco também, e a gente quer desenvolver soluções de seguros para os clientes também, né? Então essa é a construção, né? Então nós montamos uma atmosfera, digamos assim, para atrair empresas que possam agregar mais valor para entregar para os clientes. Como nossa empresa é de capital humano, agora voltando ao ponto da tua pergunta principal, eu te digo o seguinte, se hoje a cada se eu fosse pensar em crescer, a gente está falando em 400 clientes, tá? A gente vai chegar a 1.500 clientes daqui a um ano e pouco, essa é a nossa visão. E claro que se eu deixar como está hoje todos os processos, eu vou ter que gerar muitos postos de trabalho. Não que eu seja contra isso, mas a gente precisa ser muito eficiente em relação a isso. Esse mercado está extremamente competitivo. Por isso que a gente vai continuar investindo muito em tecnologia. Mas com certeza a gente vai mais que dobrar de tamanho. Devemos chegar em torno de 100 colaboradores aí até 2025, 2026. Essa é mais ou menos a expectativa. Tem que construir mais um andar lá. Pois mas eu já ia falar, dali eu já ia te perguntar, vai para um outro espaço, porque, né? Mas é que eu não fui lá para cima, mas se tem, então vamos subir, né? Vamos subir cada vez mais, né? Exatamente. Agora, o que eu queria te perguntar, a qualidade da energia, ela muda nas regiões do Brasil? Eu queria entender um pouquinho isso. Como que é isso? Muda de acordo com a região ou não? Eu vou dividir essa tua pergunta em duas situações. Primeiro, vamos pensar aqui em Joinville, certo?
Vamos imaginar que esse prédio aqui eu migrasse ele para o mercado livre de energia, certo? E o prédio ao lado não fosse migrar para o mercado livre de energia. A qualidade do fornecimento de energia muda? Não, não muda nada. Tá. Por quê? Porque a qualidade é assegurada pela Celesc. Porque quando você migra para o mercado livre de energia, tu não deixa de pagar a Celesc, tu continua pagando a Celesc. Entendi. Tu vai pagar só pelo transporte. Tá. Só que quando tu paga o transporte, tu está pagando a qualidade do fornecimento de energia, tá certo? A questão para não ter a interrupção ou o religamento da energia também, tudo está dentro desse custo que a Celesc vai estar cobrando de vocês. Vocês só estão optando por comprar energia do mercado livre e uma energia renovável. Ponto. Então, não muda. E eu fiz esse exemplo aqui porque tem muitas empresas que me perguntam isso, né? Se eu migrar, vou deixar de ser cliente da Celesc, a Celesc vai me botar para o último da fila. Não vai te botar para o último da fila. Nunca vai fazer isso. Porque, na verdade, perante a ANEEL, a Celesc tem que manter a qualidade do teu fornecimento. Então, existe um indicador para a tua unidade consumidora de frequência de interrupção de energia e duração. Tá. Se a Celesc, assim, tu fosse migrar para o mercado livre, ela migrou para o mercado livre de energia, vou deixar ela lá para o último da fila, ela vai afetar esses indicadores de qualidade, ela vai ser multada e tu vai ser ressarcida pelo tempo adicional que tu ficou sem energia elétrica. Tá certo? Então está assegurado pela ANEEL. Esse é um ponto. Outro ponto é que nós não somos concorrente da Celesc. Porque a função da Celesc é ser distribuidora de energia. É um serviço que ela presta. Ela não pode ter um centavo de lucro sobre a venda de energia. Entendeu? Então a Celesc hoje carrega um ônus por ter que comprar energia para entregar para o mercado dito como cativo, que é o mercado que hoje vocês estão, mas ela não pode ter um centavo de benefício. Não é equilibrado para a Celesc. Agora, respondendo para ti em termos de existe diferença de qualidade de fornecimento em regiões? Existe. Se eu for lá, por exemplo, para Pernambuco, se eu for para o interior da Bahia, tá certo? Tu vai ver que a questão da qualidade do fornecimento de energia é diferente. Eu fui para Jericoacoara o ano passado. Eu falar pra ti, Sandro, eu achei que eu tava no... Assim, Jericoacoara não, porque Jericoacoara é um mundo, é um paraíso no meio do nada, né? Sim. Não sei se tu já foi pra lá. Já. Paraíso no meio do nada? Sim. Quando eu saí do avião, eu falei, que eu fiz? Que eu fiz que eu comprei esse pacote e não tem nada? Aí tu vai andando, vai ficando mais desesperador. O Fagner é mais desesperado que eu. Meu Deus do céu. Aí do nada abre uma porta assim da esperança e vem aquele mundo lindo, maravilhoso. Mas já que você tocou nesse assunto, e era uma das perguntas que eu queria te falar, por que em algumas áreas do país ainda não tem eletricidade? Porque isso é uma coisa que eu, como pessoa, eu fico, gente, como? Com tanta coisa acontecendo, tanta tecnologia, daqui a pouco o celular só falta falar com a gente de novo, enfim, tanta coisa. Por que não tem ainda em alguns lugares eletricidade no país? Bem, daí isso eu vou falar da minha época de Celesc, né? Tá certo? Olha só, quando você tem uma densidade demográfica, tu consegue fazer um investimento e diluir esse investimento pelas várias casas ou indústrias que tem ao longo daquilo ali. Eu estive no interior de Pernambuco e é impressionante como tu vê assim glebas diárias até tu chegar numa empresa ou chegar numa comunidade menor. Então o investimento naquilo ali, ele realmente ele fica desequilibrado. Fica muito alto. Assim, é muito alto e tu não tem consumidores para diluir, para dar o retorno desse investimento. Entendi. Então isso só é possível realmente com programas como Luz para Todos, né? Como a universalização da energia. Isso só é obtido com programas como esse. O primeiro programa que foi implementado foi um sucesso, levou o Brasil a praticamente 97% de cobertura em termos de fornecimento de energia. Né? Mas 3% ainda é muito grande para um país como o Brasil, continental como o Brasil. O governo atual até esboçou agora novamente um plano, só que toda vez que você faz um plano com subsídio, as pessoas precisam entender que alguém tem que pagar a conta. E se é o governo que está criando subsídio, somos nós que estamos pagando a conta. Vai pagar. Aqui no Sul, hoje, a gente cobre muitos custos que estão sob júdice, estão sendo muito questionados e que acaba prejudicando um pouco a competitividade das indústrias que estão estabelecidas no Sul e no Sudeste, que é justamente para ter um fornecimento de energia com um pouco mais de segurança no Norte e no Nordeste, entendeu?
Então, entendo eu que isso depende de políticas públicas mesmo, acho que a gente está implementando isso. Eu acredito que muito em breve a gente vai conseguir ter até isso. te perguntar isso, é exatamente a minha próxima pergunta. Tu acredita que vai existir essa realidade de 100%? Acredito que sim, sabe por quê? Hoje nós temos no Brasil 150 bilhões de reais em investimentos em geração de energia. Né? Nós vamos dobrar a produção solar de energia no Brasil, que tem de capacidade instalada hoje. Vai ter um incremento um pouco ainda em hídrico, na verdade só pequenas centrais hidrelétricas, mas as usinas grandes vão reduzir a sua participação no bolo. A gente vai ter um incremento mais tímido de eólica, a gente vai ter as térmicas, né, com gás também ampliando a sua participação, enfim. Tá? Só que desses 150 bilhões de reais que hoje estão em investimento, 70% disso está sendo feito pelo mercado livre de energia, ou conduzido pelo mercado livre de energia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, sem interferência do governo, sem precisar de leilão, sem precisar nada, a iniciativa privada está se resolvendo. São empresários que se uniram, certo? Pra fazer... E aqui em Santa Catarina a gente tem muito disso. Tem. Né? Eu estive lá no Oeste, lá em Xanxerê, no evento da FAEX Energy, é um excelente evento. E daí estive lá e a gente pôde ver muito isso. Sabe, junto o dentista, o médico, o advogado, não sei o que, junto lá com o engenheiro, daí montaram uma usina elétrica, uma pequena usina hídrica, né? Outro montou uma fazenda solar, enfim. E esse pessoal está produzindo energia para entregar para quem? Para o mercado livre de energia. Daí se tu pensa que hoje, onde está a capacidade de produção dessa energia, ela não está nos centros das cidades. Ela está nos lugares mais ermos, né? Então, cada vez mais a gente vai estar aproveitando, expandindo, dentro, claro, de uma responsabilidade socioambiental, né? Ampliando essa geração, essa pequena geração. Só que essa pequena geração vai ajudar a democratizar o fornecimento de energia. Entendi. Porque não adianta botar lá uma fazenda solar no interior da Bahia se não tiver cabo para trazer essa energia. Vai ser a mesma coisa que nada. Exatamente. Também. E como o Brasil fez nos últimos anos, logo depois do apagão que nós tivemos, certo? Foi feito muito investimento em linhas de transmissão. Então hoje eu consigo produzir uma energia no Acre e entregar essa energia aqui em Santa Catarina. Olha só. Então, por exemplo, e daí agora entrando no ponto da tua resposta, da tua pergunta. Se tu partir do princípio que antes era muito difícil porque tu tinha poucas casas, porque tu tinha poucas indústrias, era muito complicado ter o retorno de investimento, agora vai ter aquela usina lá, que vai estar usando aquela linha para trazer coisa. Então, de forma muito objetiva, o fato de o Mercado Livre estar propiciando, né, e o Brasil conseguiu construir ao longo desses últimos anos uma segurança jurídica para isso, e que, no meu entendimento, o atual governo pretende manter, né, da iniciativa privada resolver esse ato que existe hoje. Show. Tá bom? Minha última pergunta sobre essa questão, né? Como tornar o caminho de energia mais seguro, eficiente e ao mesmo tempo sustentável? Porque assim, se fala muito sobre sustentabilidade, né? Mas eu queria entender um pouquinho, né, sobre a palavra sustentabilidade no seu negócio, né? Que é para você trazer esse contexto para nós, por gentileza. Bem, 100% da energia que hoje eu comercializo para os meus clientes é de fonte renovável. Né? Todos eles têm direito à certificação, inclusive, dessa energia renovável. Isso também foi uma escolha nossa, foi uma escolha de nicho de mercado também nossa. Né? E o Brasil, se a gente estava te falando que vai dobrar a questão de solar e tal, o Ministério de Minas e Energia está mantendo, né, essa diretriz. Inclusive agora, recentemente, o Lula estava na COP, né? E ele comentou justamente a questão de que quer transformar o Brasil numa Arábia Saudita de energia renovável, né? O que hoje é para o petróleo, digamos assim. Isso ele está verbalizando exatamente uma coisa que já está impregnada dentro do Ministério de Minas e Energia, já está impregnada no mercado de energia. Sim, o Brasil tem a matriz energética mais renovável do mundo. Olha só, a gente vai ter uma super safra de cana-de-açúcar. O que isso tem a ver com energia?
Tem tudo. Tudo a ver. Tudo a ver, porque é o seguinte, ó, no Brasil a gente tem 5 meses de período úmido, nós temos 7 meses de período seco, certo? Então ele vai de dezembro até abril, período úmido. Para abril, para maio, começa a safra, onde eu vou pegar aquele bagaço de cana, depois de extrair para o seu fim, seja para etanol, seja para produção de açúcar, etc. Tu vai pegar aquele bagaço de cana e vai transformar em energia elétrica. Então, quando eu tenho menos chuva, eu tenho a safra entrando para produzir, certo? Eu tenho sol, né? Eu tenho uma energia eólica que hoje a gente tem até o projeto do senador Esperidião Amin de fazer uma das maiores produções offshore, né? Em toda a costa do Brasil. Eu tenho a questão do gás aqui também, né? Então o Brasil hoje ele tem uma posição de liderança, ele pode assumir uma posição de liderança da matriz energética. E tudo isso vai trazer inovação, tudo isso vai trazer... E tudo isso agrega no final para todo mundo, né? Com certeza. Para quem entende, para quem não entende, né? Com certeza. E o nosso maior desafio, e um dos nossos propósitos, digamos assim, posso dizer assim como Vector, né? É traduzir isso. Como é que eu posso traduzir para ti que se tu vai pegar um carro elétrico, certo? E que a hora que a tua unidade estiver no mercado livre de energia, o preço da energia ele é horário. Hora a hora ele muda. Por que hora a hora o preço da energia muda? Porque a oferta e demanda muda hora a hora, certo? Imagina você podendo carregar sua bateria do carro elétrico e ter informação de que tal a tal hora o preço está o dobro do que o preço que tu carregou a bateria e tu poder injetar isso na rede. É um exemplozinho simples, tá? Né? E tem uma coisa também que eu queria te falar. O mercado livre de energia não é uma jabuticaba brasileira, certo? Hoje o Brasil ocupa a 47ª posição no mundo da abertura de mercado. A Europa toda já é livre. Então, se tu for para a Europa hoje, se tu for alugar algum imóvel, alguma coisa, tu tem que certificar se tem um contrato de energia, senão tu vai ter que comprar energia para os dias que tu fica lá, né? E tudo isso, Argentina hoje, Argentina de ontem, não a de hoje, mas a de ontem mesmo, já estava mais livre do que o Brasil, com as regras de abertura de mercado. O Chile está à frente do Brasil, o Peru está à frente do Brasil, certo? Então, assim, a gente tem um bom caminho para acontecer e toda essa transformação vai tirar o país da 47ª posição para a 4ª posição no mundo. Uau! É um salto, né? É um salto. O Brasil hoje, ele é o segundo país em termos de capacidade instalada de fonte hídrica. Só perde para a China. E se a gente se a gente for falar em termos de proporção de produção e consumo, hoje também a gente ocupa o segundo lugar no mundo de produção e consumo de energia renovável, no mundo, perdendo somente para a Noruega. Uau. Então o Brasil está muito bem posicionado, ainda mais com esses investimentos a gente vai ocupar a liderança, com certeza. Maravilhoso. Viu como que tinha que ser com o Sandro, que agora ficou mais fácil até para mim entender. Eu gosto disso, eu gosto desse papo, que qualquer pessoa que vai pegar aqui esse vídeo vai entender, né? E vai procurar querer entender mais, saber mais. Então, para isso, eu vou recapitular aqui, ó. Gostou desse papo? Quer conhecer mais sobre esse mundo, né? Por favor, entre ali nas redes sociais, né, da Vector, ali, ó, @VectorEnergia, tá? Tem o casinho ali no meio. Mande também as suas dúvidas ali no direct. Ali também tem algumas informações. E é claro que nesse final, eu preciso pedir para você o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar bastante e compartilhar esse conteúdo para pelo menos aí mais uns 3 empresários. E agora, nesse final, Sandro, eu queria te agradecer. Espero que você tenha gostado muito de vir aqui. Espero que as perguntas também, né? Foi um bate-papo leve e consegui também entender muita coisa sobre o teu mundo. Muito obrigado. Desejo aí que 2024 vocês cresçam ainda mais, né? E quando tiver novidades, volte aqui para nos contar. E quero deixar esses minutinhos agora para você falar ali naquela câmera com a nossa audiência, aquilo que você sentir no seu coração, né? De falar e aí se despedir deles. Muito obrigado, Mariana. Bem, esse é o primeiro podcast que eu estou participando, assim, né?
Até tinha conversado com a Mariana que eu estava até um pouco... Mas, viu, não né? foi de não, boa? Foi tranquilo. Porque a tua história você sabe. Uhum. É sobre isso. Não, e tu também me deixou bem à vontade, acabou fluindo aqui, né? Eu acho que a mensagem que eu vou tentar deixar aqui nesses minutos finais é que uma das coisas que me ajudaram bastante, eu cheguei a comentar aqui no meio da nossa entrevista, assim, eu quase quebrei 2 vezes, né? Mas assim, tive situações realmente problemáticas no desenvolvimento do negócio, né? Que realmente me jogaram bem para baixo, a gente viu um desafio, um muro que se levantou que a gente disse assim, pô, parece intransponível, né? E foi os momentos que a gente mais aprendeu, sabe? Isso eu queria deixar para vocês. Eu deixei de perguntar o porquê e passei a perguntar o para quê. Então, por que isso está acontecendo? Acho que é melhor perguntar para que isso está acontecendo. Porque se alguma coisa chega para você, é para uma transformação, é para um aprimoramento seu, tá certo? É para uma melhoria do teu desenvolvimento como pessoa, espiritual também. Eu agradeço imensamente as pessoas difíceis que passaram na minha vida, porque foram elas que me ensinaram muita coisa também, certo? E tudo que te acontece para o teu desenvolvimento. E quando tu empreende no Brasil, muita coisa acontece. Então a oportunidade de... Eu sinceramente falo, às vezes eu comentando assim com familiares e tal, não, poderia ter ficado na Celesc, poderia ter se tornado um diretor, poderia chegar a presidente talvez, né? Mas isso fez parte da minha história para estar aqui hoje. E eu não trocaria esse momento que eu estou hoje aqui por nada, nada mesmo. Perfeito. Tá bom? Tudo que passa com você te transforma na pessoa que tu deveria ser. Isso é fato. Uau. Aceitar isso, né? E entender que o que acontece conosco é para nosso desenvolvimento. Então vamos parar de perguntar por quê e vamos entender o para quê. Tá maravilhoso. Bom? Gente, obrigado aí pela sua audiência. Segunda-feira estaremos aqui também com mais 2 convidados aí, um baita case de sucesso aqui de Joinville também. Fique com Deus, Deus abençoe os seus negócios. Se joga, vamos dar-lhe.